A cientista que curou seu próprio cérebro, parte 7. Em um momento de clareza, soube que se telefonasse para o trabalho, meus colegas no Harvard Brain Resource Center me socorreriam. Se ao menos eu lembrasse o número do trabalho. E como era irônico que eu tivesse passado os últimos 2 anos cantando o jingle do banco de cérebro para plateias de todo o país, incluindo na letra, diz que 1-800 Brain Bank para obter informações, por favor. Mas naquela manhã, com todas as lembranças além do meu alcance, eu guardava apenas uma vaga ideia de quem eu era e o que estava tentando fazer. Posicionada na minha mesa numa bizarra neblina mental, continuei estimulando minha mente com a obsessiva repetição. Qual é o número do trabalho? Onde eu trabalho? No banco de cérebros. Eu trabalho no banco de cérebros. Qual é o número do telefone do banco de cérebros? O que eu estou fazendo? Estou pedindo ajuda. Estou ligando para o trabalho. Muito bem. Qual é o número do trabalho? Minha percepção normal desse mundo externo tem sido estabelecida de forma bem-sucedida pela troca constante de informação entre os meus hemisférios direito e esquerdo. Por causa da lateralidade cortical, cada metade do meu cérebro especializou-se em funções ligeiramente variadas, e quando reunidos, os hemisférios podiam promover precisamente uma percepção realista do mundo externo. Apesar de ter sido uma criança brilhante, com tremendo potencial para o aprendizado, meus 2 hemisférios nunca foram iguais em termos de habilidades naturais. Meu hemisfério direito excedia em compreender o grande panorama de ideias e conceitos, mas o meu hemisfério esquerdo tinha de trabalhar muito para memorizar fatos e detalhes aleatórios. Como resultado, fui uma dessas pessoas que raramente escolhiam codificar de maneira cognitiva um número de telefone, como uma sequência aleatória de números. Em vez disso, minha mente criava automaticamente algum padrão, muito frequentemente um padrão visual, ao qual eu associava a sequência. No caso de números de telefone em geral, eu memorizava o padrão do desenho que ele formava no teclado. Em particular, sempre me perguntei como teria sobrevivido em um mundo de telefones de disco giratório, no qual esses truques esquemáticos teriam sido muito mais difíceis. Durante a juventude, minha mente esteve muito interessada em como as coisas eram intuitivamente relacionadas, hemisfério direito, do que como eram categoricamente diferentes, hemisfério esquerdo. Minha mente preferia pensar em imagens, hemisfério direito, e em oposição à linguagem, hemisfério esquerdo. Só quando cheguei à graduação e comecei a me sentir fascinada por anatomia, minha mente se superou em memorização e direcionamento de detalhes. Depois de uma infância processando informação por meio de estratégias e associação sensorial, visual e de padrão, a trama do meu conhecimento ficava intimamente interligada. O lado negativo desse tipo de sistema de aprendizado, é claro, é que só funciona quando todas as peças do esquema estão funcionando e interagindo de maneira apropriada. Naquela manhã, enquanto eu permanecia ali sentada e tentava lembrar qual era o número de telefone do trabalho, recordei que havia algo único no padrão do código do nosso escritório. Algo como: meu número terminava com 1 ou 0, o que era o oposto exato do número da minha chefe, que terminava em 01. E os números dos meus colegas ficavam entre um e outro. Mas o meu hemisfério esquerdo nadava em uma poça de sangue, por isso eu não conseguia ter acesso aos dados específicos do meu inquérito mental, e a linearidade da matemática me escapava. Eu continuava pensando: o que há no meio, entre 1 e 10? Decidi olhar para o teclado do telefone. Poderia ser útil. Sentada à minha escrivaninha, coloquei o telefone diretamente na minha frente e esperei pacientemente por alguns momentos, aguardando a nova onda de clareza. Novamente entoei: qual é o número do trabalho? Qual é o número do trabalho? Depois de vários minutos segurando o fone e olhando para o teclado, uma lista de 4 dígitos apareceu repentinamente na minha mente. 2405. 2405. Repeti muitas vezes para mim mesma: 2405. Para não esquecer o número, peguei uma caneta e com a minha mão esquerda, não dominante, anotei rapidamente a imagem que vi em minha mente. 2 não era mais 2, mas um rabisco que lembrava 2. Felizmente, o 2 no teclado do telefone era como o 2 na minha mente. Por isso, rabisquei os garranchos que representavam o que eu via, 2405,
De alguma forma, eu entendia que isso era apenas parte do número. Qual era o restante? Havia um prefixo, alguma coisa antes. Então, de novo, comecei a entoar. Qual é o prefixo? Qual é o prefixo do trabalho? Diante desse dilema, ocorreu-me que não era necessariamente uma vantagem que, quando estávamos no trabalho, só tivéssemos de usar os números das extensões. Por causa dessa falta de rotina de uso, o padrão para o reconhecimento do meu prefixo não era codificado no mesmo arquivo em meu cérebro que o restante dos números de extensão. Assim, lá fui eu de volta numa missão de recuperação de informação e questionei: qual é o prefixo? Qual é o prefixo do trabalho? Durante toda a minha vida, eu havia estado exposta a números de telefone com prefixos muito baixos: 232, 234, 332, 335, etc. Mas agarrando-me a qualquer coisa que passasse por minha mente, qualquer possibilidade, o código 855 cintilou como uma imagem visual. Inicialmente pensei que esse era o prefixo mais absurdo que eu jamais vira, porque os números pareciam altos demais. Mas àquela altura, qualquer coisa merecia uma tentativa. Antecipando a próxima onda de clareza, limpei a mesa diante de mim. Eram 9h15 da manhã. Eu estava somente 15 minutos atrasada para o trabalho. Por isso, ninguém devia ter sentido a minha falta. Com um plano em mente, esperei. Estava cansada, sentia-me vulnerável e completamente fragmentada, enquanto ficava ali sentada, esperando. Embora fosse distraída várias vezes por um envolvente sentimento de estar unificada com o universo, estava desesperada para pôr em andamento o meu plano e conseguir ajuda. Mentalmente ensaiava muitas vezes o que tinha de fazer, o que ia dizer, mas manter a mente sintonizada no que eu tentava fazer era como tentar segurar um peixe escorregadio. Tarefa 1. Manter o pensamento em mente. Tarefa 2. Executar a percepção interna no mundo externo. Prestar atenção. Segurar o peixe. Agarrar-se ao conhecimento de que isso é um telefone. Esperar. Esperar pelo próximo momento funcional de clareza. Continuava ensaiando mentalmente. Aqui é Jill. Preciso de ajuda. Aqui é Jill. Preciso de ajuda. Esse processo havia levado 45 minutos, tempo em que eu conseguira deduzir quem chamar e como pedir ajuda. Durante a onda seguinte de clareza, disquei o número, comparando os rabiscos no papel aos números no teclado do telefone. Para minha grande sorte, meu colega e bom amigo, Dr. Stephen Vincent, estava sentado à sua mesa. Ele pegou o fone e eu o ouvi falar, mas minha mente não podia decifrar as suas palavras. Pensei: oh, meu Deus! Para mim é como um Golden Retriever falando. Percebi que meu hemisfério esquerdo estava tão danificado que não podia mais entender a fala. Porém, estava tão aliviada por ter conseguido me conectar a outro ser humano que balbuciei: aqui é Jill, preciso de ajuda. Bem, pelo menos foi isso que eu tentei falar. O que saiu da minha boca soou mais parecido com grunhidos e gemidos, mas felizmente Stephen reconheceu minha voz. Ficou claro para ele que eu estava com problemas. Aparentemente, todos aqueles anos resmungando pelos corredores no trabalho me haviam conferido um grunhido reconhecível. Fiquei chocada, porém, quando percebi que não era capaz de falar de maneira inteligível. Embora pudesse me ouvir falar com clareza no interior da minha mente, aqui é Jill, preciso de ajuda. Os sons que brotavam da minha garganta não combinavam com as palavras no meu cérebro. Fiquei perturbada por compreender que meu hemisfério esquerdo estava ainda mais danificado do que eu havia percebido. Embora o hemisfério esquerdo não conseguisse decifrar o significado das palavras que ele dissera, o hemisfério direito interpretava os sons suaves em sua voz como uma mensagem que significava que ele mandaria ajuda. Finalmente, naquele momento, consegui relaxar. Não precisava entender os detalhes do que ele faria. Sabia que havia feito tudo o que podia fazer. Tudo que alguém poderia esperar que eu fizesse para me salvar.